Olá, ótima tarde a todos, meio-dia em ponto. O MGTV começa com imagens ao vivo da rodoviária de Uberaba, onde mais de 150 ônibus devem deixar a cidade hoje. O movimento do terminal é um dos destaques desta edição, que vai mostrar também. Feriado chegando e estradas lotadas. No MGTV de hoje, a movimentação nas principais rodovias do estado. E os cuidados com o transporte clandestino de passageiros. Em Uberaba, a Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização. Pilhas de processos. O excesso de trabalho dos delegados da cidade compromete a Polícia Civil. Estamos com a demanda muito acima, né, do que tem, da realidade que nós podemos suportar. O Estado libera recursos para a construção do Hospital Municipal em Uberaba. Você vai saber o que abre e o que fecha neste Natal. E uma campanha quer incentivar a adoção de animais nesta época. E ainda o Natal especial de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. O MGTV está no ar. 23 de dezembro, antevéspera de Natal, e muitos brasileiros se preparam para viajar pelas estradas de todo o país. O destino é a casa de parentes ou um lugar para descansar durante o período de festas. O tráfego nas rodovias aumenta, principalmente o número de ônibus interestaduais em circulação. Nessa época, cresce também as ocorrências de transporte clandestino. O preço baixo da passagem chama a atenção, mas em muitos casos não existe seguro de responsabilidade civil. Ou seja, em caso de acidente, as vítimas não têm direito a nada. Por isso é bom ficar atento e sempre viajar com empresas credenciadas. Rodovias movimentadas e bagagens cheias de vontade de reencontrar a família neste fim de ano. Mas é preciso ter cuidado, mesmo para quem não vai pegar a estrada ao volante. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização do transporte de passageiros. E não é difícil encontrar irregularidades. Este veículo não tem autorização para este tipo de serviço, ou seja, é um ônibus clandestino. Nós estamos intensificando o trabalho para tentar, assim, minimizar essa forma de transporte que é muito perigosa. Dona Adelina era uma das passageiras. Saiu de São Paulo para Mangas, interior de Minas. Não sabia muito bem o que estava acontecendo. Não quer dizer que a senhora não tinha medo de ter algum problema? Não, nunca tive medo de viajar com ele, que faz muitos anos que a gente viaja com ele, né? Um dos grandes atrativos para quem viaja em ônibus clandestinos é o preço da passagem, que, segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestre, pode custar metade do preço. O barato pode sair caro. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal já fiscalizou 200 veículos. 15 foram apreendidos. Só durante a produção desta reportagem foram 2. Este outro também circulava pela BR-050. Saiu de São Paulo com destino ao Maranhão. Sem vidro na porta e com excesso de passageiros, a empresa foi multada e teve que providenciar outro ônibus devidamente cadastrado na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, para terminar a viagem. Edinairan disse que pagou R$ 250 pela passagem de Ribeirão Preto a Caxias. A senhora sabe o que está acontecendo? Sobrepeso, né? Aí deu errado, aí preocupação de todos nós para saber se vamos chegar em segurança, né? A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que os passageiros não se arrisquem. É preferível, né, sempre procurar aquelas empresas que são cadastradas, que tem como, numa necessidade qualquer, dar assistência aos passageiros. Quem souber de irregularidades envolvendo o transporte clandestino nas rodovias pode denunciar à Polícia Rodoviária Federal. O telefone é 191, repetindo, 191. E a temporada de chuva já fez muitos estragos nas rodovias de Minas. O perigo é grande, principalmente por causa do movimento às vésperas do Natal. Antes de pegar a estrada, é bom se informar sobre o que vem pela frente. Com a proximidade do feriado, o movimento nas estradas já é 30% maior, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na BR-381, no sentido do litoral capixaba, o desafio são as curvas. Só de Belo Horizonte a João Monlevade, num trecho de 100 quilômetros, são 200 curvas. Então o motorista tem que estar 100% do tempo atento para fazer uma viagem mais tranquila, porque qualquer vacilo em uma curva dessas pode ser fatal. Outros trechos estão com problemas. BR-494 no Centro-Oeste. Uma parte da ponte entre Carmo da Mata e Oliveira desabou. É preciso fazer um desvio de 60 quilômetros. BR-369 em Alfenas. A passagem é em meia pista.
Na BR-116, em Muriaé, no quilômetro 702, a pista está fechada em um sentido. Nas estradas estaduais, os pontos interditados são MG 050 entre Betim e Joatuba, na ponte sobre o Rio Paraopeba, MG 262 no contorno de Ponte Nova, MG 220 no trecho entre Corinto e Santo Hipólito, MG 350 entre Pouso Alto e Virgínia e MG 367 entre Virgem da Lapa e Berilo. Alguns locais os desvios são por vias municipais, tá certo? Passando por rodovias às vezes até um pouco precárias. O usuário nesse momento de chuvas quer ser, por melhor que esteja a rodovia, ele sempre deve ficar extremamente atento e andar com velocidade compatível com a via. Nessa época do ano na viagem, além de ficar atento às condições das estradas, o motorista deve ficar de olho no tempo. A Polícia Rodoviária Federal chama atenção para os cuidados nas rodovias durante as pancadas de chuva. Diminuir a sua velocidade, tem que aumentar a distância para o veículo que está trafegando à sua frente, tem que ligar as luzes do seu veículo. E se a chuva realmente estiver muito intensa e a visibilidade estiver comprometida, o motorista deve encostar num posto de gasolina, num comércio às margens da rodovia, esperar a chuva dar uma estiada para depois voltar e seguir viagem com mais segurança. Celso pegou a estrada com atenção e prudência. Combinação certa para chegar a Jequitinhonha, no norte de Minas, com segurança. O importante é chegar bem. O DER tem um telefone para informações sobre as condições das estradas estaduais. É o 0800 285 1517. E vamos saber agora como estão as condições das rodovias que cortam Uberaba e Tuiutaba. A repórter Karina Rocco acompanhou o movimento em algumas estradas hoje pela manhã e tem as informações. Na MG 427, que liga Uberaba a Frutal, Planura e Conceição das Alagoas, a Polícia Rodoviária Estadual não tem uma projeção de quanto o tráfego vai aumentar. Mas para quem pretende pegar a estrada, a atenção precisa ser redobrada. É o que diz o comandante do pelotão rodoviário, Tenente José Edivaldo Soares. Tenente, por que é preciso tanto cuidado? Bom, devido a essa época do ano, né, férias escolares e festividade de Natal, final de ano, embora a gente não tenha números exatos, acreditamos que possa aumentar o fluxo aí em até 40%. Então o motorista deve conduzir o veículo com atenções redobradas nesse período. Quais são os principais riscos, principalmente nas rodovias do Triângulo Mineiro? Tempo chuvoso, né, ultrapassagem em locais não permitidos, alta velocidade, né, e dirigir sob efeito aí de álcool, droga. As operações já começaram? Já começaram e estão em andamento, serão intensificadas aí nos feriados de Natal e Ano Novo, com o apoio do pessoal que trabalha na administração. Certo, obrigada pelas informações. Nas BR 050 e 262, a Polícia Rodoviária Federal acredita que haverá um aumento de 50% no número de veículos nas duas rodovias. O fluxo deve chegar a 18 mil carros. Vamos agora ao Pontal do Triângulo para saber como está a situação das rodovias com o repórter Maurício Fabiano. Nas rodovias que passam pelo Pontal do Triângulo, o movimento já é intenso, principalmente na BR-365 e aqui na MGT 154, que liga Ituiutaba a Cachoeira Dourada, principal cidade turística da região. O fluxo de veículos aumentou cerca de 30% e, para garantir a segurança dos viajantes, a Polícia Rodoviária Estadual intensifica a fiscalização com todo o efetivo nas estradas durante a operação natalina. A maior preocupação é também com o excesso de velocidade e o uso de bebidas alcoólicas. Por isso, os policiais utilizam radar e bafômetro em todas as operações. Eu converso com o sargento Volney Augusto de Lima, que é comandante do grupamento da Polícia Rodoviária Estadual em Ituiutaba. O fluxo de veículos deve continuar crescendo. Sim, a expectativa é que o fluxo de veículo venha a aumentar, tendo em vista a proximidade com o Natal. E qual a principal dica aí para quem viaja pelas estradas da região? A nossa dica é o seguinte: antes de sair de viagem, que faça uma manutenção do seu veículo, veja seu estado de conservação, dê uma olhada na documentação pessoal, documentação do veículo. Quando na estrada, dirigindo o seu veículo, não esqueça de usar o cinto de segurança, mantenha uma distância de segurança do veículo que está imediatamente à sua frente, evite ultrapassagens em locais proibidos e principalmente também ultrapassagens forçadas. Dessa forma, sua viagem transcorrerá sem nenhum transtorno. Ok, obrigado. Maurício Fabiano para o MGTV, primeira edição. E está funcionando em caráter educativo a balança da BR-262 em Araxá. Já nos primeiros dias de trabalho, preocupação. Muitos caminhões fogem da pesagem e dos que passam pelo equipamento, a maioria está com peso acima do limite. A operação serve para o treinamento de pessoal e também é uma oportunidade para alertar aos motoristas que atuam de forma irregular.
É analisado o peso do caminhão de acordo com a velocidade com que ele passa na balança. Seguindo a velocidade pré-determinada, se o peso estiver de acordo, ele é liberado, senão ele é manipulado e jogado para dentro. Mesmo durante esse período de testes, o procedimento realizado é o padrão. Os motoristas de caminhões descarregados são liberados na primeira balança. Os outros seguem para uma segunda pesagem e, se apresentarem irregularidades, são encaminhados para o pátio, onde recebem orientações. A gente tem que ficar atento, mas o nosso transporte aqui é produto líquido. Aí cabe à empresa, a transportadora e a fornecedora ver o que a gente vai fazer, porque isso aí não tem como fazer transbordo e tal. Isso aí não depende de mim. Nos primeiros dias de testes, o movimento ainda é fraco. Grande parte dos caminhões passa direto pelo posto. Cerca de 50% dos caminhões que passam fogem da fiscalização. Essa fuga é passível de multa agora, nesse momento? Em caráter pré-educativo, não, mas a partir do momento que ela estiver funcionando com a emissão do laudo do Inmetro, sim, é passível de multa. A balança da BR-262 está inativa há um ano, quando o contrato com a empresa prestadora de serviço venceu. Técnicos do Inmetro estiveram na cidade para fazer a aferição do equipamento. A expectativa é de que a balança comece a operar no início de janeiro, é quando o laudo do Inmetro deve chegar. Mesmo em uma operação pré-educativa, a situação é preocupante. 80% dos veículos que passam por aqui estão com carga acima do peso permitido. Um alerta em uma rodovia movimentada. Por dia, cerca de 3 mil veículos passam pela BR-262 no trecho de Araxá. 60% deles são caminhões. A consequência dessa situação, o seu Geraldo conhece bem. Eu acho que o mais importante da conservação da estrada, né, sobre o peso e a questão de segurança. O carro tem mais freio, entendeu? Você tem um controle maior e principalmente velocidade. Depois do intervalo, a jornada pesada de trabalho dos delegados de Uberaba. E ainda mais assaltos no comércio da cidade. Meio-dia e 12. Até já.